Ok, aparece aqui que está gravando. Então, bom dia a todos, é bom revê-los. Olha aí, nós estamos com um grupo menor hoje, né? 8 aí participantes, sete alunos, mais eu. Então, tá aí, tá difícil esse período da epidemia, né? Tá difícil para todos e administrar essa situação também não é simples. Semana passada eu disse para vocês que ia ser rápido e acabou não sendo, né? Foram quase 2 horas de conversa, né? Então, para hoje eu preparei uns links, materiais para vocês tentarem acompanhar, ler durante a semana, assistirem, principalmente são vídeos, né? Assistirem durante a semana, mas hoje vou me policiar mais para a gente não se alongar tanto, né? Para não tornar tão chato, até porque também nós temos, né, um índice de participação pequeno. Eu não sei o que acontece, né? Não sei se nas outras disciplinas também tem sido assim essa participação. Pelos relatórios dos professores, sim, né? Mas eu não tenho acompanhado as aulas dos outros professores. E não sei quais são as perspectivas aí, né? Amanhã vai ter uma reunião para falar de alterações do calendário do IFC, mas nada ainda com relação ao retorno de atividades. E realmente nem poderia, né? Porque agora que a epidemia está chegando mais forte aqui nos estados do sul, está aumentando, né, o número de casos e o número de óbitos aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, alguns dizem que é o curso da epidemia, que é assim mesmo, né, naqueles lugares que teve maior índice de infectados e óbitos, aquele caos que aconteceu no Pará, por exemplo, em Manaus. Manaus voltou às aulas já, né? Já tem um mês que voltou às aulas particulares e as escolas públicas voltaram essa semana. Então, tudo indica que a gente vai ter um ciclo semelhante. O que a gente conseguiu foi só retardar esse momento em que o vírus se espalha com mais força. Parece isso. Vamos lá. Perguntas sobre as questões da disciplina, né? Eu tive, durante a semana, acabei dando mais um prazo, né? Falei que aceitaria os trabalhos ainda de quem não fez, ou de quem fez faltando alguma coisa, ou não cumprindo o protocolo, mas eu recebi 2 trabalhos só essa semana, né? Só o do Guilherme e do Vladimir. E eu publiquei essa semana, ontem, o gabarito daquela sequência de exercícios de elasticidade, tá? Então, e eu coloquei no mesmo dia lá, ainda é em comecinho de março, se eu não me engano, onde, lá no tópico onde tem os exercícios de elasticidade, agora tem um arquivo com o gabarito, certo? E que para efeitos da nossa prova, que vai ser daqui a 2 semanas, é bom vocês darem uma olhadinha ali, no exercício que vocês fizeram, no gabarito, vocês mesmos corrigirem, né, conferirem os seus resultados e entrarem em contato comigo para o caso de qualquer dúvida. Certo, pessoal? Então, o que eu coloquei fora, o que tem no tópico da data de hoje, eu acrescentei lá naquele tópico de março, o gabarito dos exercícios de elasticidade. Isso significa, obviamente, que desde o dia que eu coloquei o gabarito, a partir dali eu não aceito mais os trabalhos, né? Aí encerrou o prazo de entregar esse trabalho, uma vez que agora já tem até as respostas aí à disposição de vocês, tá? E, bom, tinha uma pergunta que eu tinha podado na semana passada, porque não dava mais tempo, né? Mas acho que quem perguntou nem está aqui, mas de qualquer maneira, se alguém de vocês tiver interesse, eu avanço. O pessoal queria saber, que explicasse um pouquinho melhor como é que é essa questão da correlação entre as variáveis, entre os indicadores que a gente estudou. Confere, alguém de vocês tem essa dúvida? Valeria a pena a gente conversar um pouco sobre isso? Eu, particularmente, acho que sim, porque muitos de vocês, inclusive de vocês que estão participando, também tiveram uma certa confusão na hora de interpretar a correlação entre os indicadores. Que tal a gente conversar aí uns 5 minutinhos sobre isso?
Podemos começar por aí? Se não Pode tiver trazer. Pode dúvidas, trazer sim, professor. beleza. Então, vamos lá. A correlação de Pearson é um conceito matemático, certo? Que procura estabelecer e encontrar relação entre duas variáveis. Nem sempre as variáveis são uma dependente e a outra a que influencia, né? Às vezes elas podem parecer independentes, mas terem uma correlação e a gente não saber exatamente qual a que influencia a outra, certo? E às vezes isso é muito claro. Não dá para confundir isso com aqueles fenômenos físicos que são observados. Por exemplo, a gente sabe que conforme a temperatura de um metal aumenta, vamos dizer, do aço, ele tem lá um coeficiente de expansão, de dilatação, né? Se eu colocasse isso num gráfico, vou mostrar aqui para vocês, acho que isso aí está, inclusive, na primeira aula de economia. Eu coloquei isso como forma de tentar diferenciar os conceitos das ciências exatas dos conceitos de uma ciência humana como é a economia. Deixa eu tentar apresentar aqui um gráfico para vocês, para tentar diferenciar isso. Não aparece. Aqui. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. Então, esse gráfico que aparece aí, ele está simulando a dilatação de um determinado metal com o aumento da temperatura. Veja, é uma reação linear, né? Aumenta a temperatura, aumenta a dilatação e não há variação, não há questionamento sobre isso. Então, um fenômeno físico perfeitamente conhecido e calculado, tá? Nas ciências humanas, na economia, não é bem assim, não é tão fácil, não existe uma relação direta, total, entre os indicadores. Nós temos que pesquisar, nós temos que cavocar, nós temos que tentar encontrar essa relação. E quando a gente encontra, por exemplo, nesse aqui, há uma dispersão entre duas variáveis, né? E mostrando aqui três cenários, onde há uma correlação fraca, ou seja, conforme um aumenta, o outro diminui, uma correlação forte e uma correlação perfeita, que seria próximo do fenômeno da física, né? Essa correlação perfeita é bem difícil de acontecer, tá? Essa daqui. Então, no nosso trabalho, a gente fez uma proposta bem interessante. Isso é muito raro de acontecer. Vocês talvez encontrem um artigo na internet procurando encontrar uma relação entre a liberdade econômica, o índice de liberdade econômica, e o IDH. Vou abrir aqui a tela do índice de liberdade econômica. Está aparecendo aí para vocês? Vocês devem ter consultado essa tabela aí, né? Deve estar aparecendo. Parece sim, certinho. Beleza. Esse indicador, ele é produzido por instituições independentes, né? Não é nenhum governo, não é a ONU que cria, né? É a Fundação Heritage e o Wall Street Journal. São instituições americanas e calculam para o mundo inteiro em função de subindicadores, como direitos de propriedade, tamanho do governo, eficiência do governo, a segurança jurídica, a abertura de mercado, facilidade de importar, facilidade de exportar. Bom, vocês devem ter visto mais ou menos, estava lá em português, agora estou na página em inglês, né? De como esse índice é composto. E no final ele resulta numa nota que vai de 0 até 100.
entre os países mais livres e os menos livres. Então, tem 6 países que se enquadram como livres, onde a nota vai de 80 a 100, estando em primeiro lugar Singapura, segundo lugar Hong Kong, em terceiro lugar Nova Zelândia, em quarto lugar Austrália, quinto Suíça e sexto a Irlanda, certo? E aí nós temos a sequência que são os países, na maioria das situações, livres, e depois nós temos os moderadamente livres e o moderadamente não livres, que é, veja, onde o Brasil se enquadra numa uma vergonhosa posição número 144. Veja, até a China, que é um país de cunho comunista, está várias posições em termos de liberdade à frente aqui do Brasil, certo? Olha aqui os companheiros do Brasil, né, nesse indicador. Nepal, Togo, Egito, Camarões, Etiópia, Zâmbia, Guiné-Bissau e por aí vai. Esses são os companheiros de posição. A Argentina apareceu aqui, ó, até menos livre do que o Brasil. Chegando no final aqui, dos países menos livres, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Veja, até a China, que é comunista, ela é bem mais livre esses países aqui que acabaram copiando e sendo fortemente influenciáveis pela política da China e da Rússia, certo? Porque a China, ela é livre, pelo menos para as questões comerciais, para as questões de segurança jurídica. Bom, e aí nós propusemos para vocês fazer uma correlação entre esse indicador aqui de liberdade econômica, que por sua vez, como vocês viram, ele é composto de vários subitens, com o índice de desenvolvimento humano, o IDH, que tem um cálculo um pouco mais simples, cuja nota vai de 0 até 1, né? Onde 1 é o IDH maior e o 0 seria o IDH menor. E o IDH é calculado com 3 subitens, que é a expectativa de vida, né? Quanto tempo o cidadão daquele lugar vai viver, e aí isso vai nos dar uma ideia indireta das condições de, por exemplo, sanitárias, né, de tratamento de esgoto, de acesso à água potável, de acesso às condições de saúde, né, médico, hospitais, postos, prevenção, tudo isso, ao nível de escolaridade, segundo item, ao nível de escolaridade, né, quantos anos a pessoa estuda, em média, nesse local, né, dando uma ideia de que quanto mais tempo a pessoa estuda, mais produtiva, mais eficiente economicamente para a sua região, para a sua comunidade, aquela pessoa vai ser. E o terceiro indicador que compõe o IDH é o PIB per capita, ou seja, a riqueza produzida naquele país, naquele ano, dividido pelo número de cidadãos, o número da população. Ou seja, quanto cada cidadão, em média, né, como média, produz de riqueza para aquela região. E esses indicadores, esses 3 indicadores, vão compor, então, o indicador maior, que é o IDH, dando uma ideia do Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, a qualidade de vida nesses lugares. E aí nós temos os países com maior IDH, deve estar aparecendo para vocês aí. Olha lá, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália, Islândia, Suécia, Singapura, nos primeiros lugares em IDH. Vejam que aqui, sem fazer nenhum cálculo, a gente já está encontrando algumas coisas. Por exemplo, Suíça, Irlanda, Hong Kong, Austrália, Singapura, são países que a gente citou agora há pouco no índice de liberdade econômica. Então, foi por isso que eu propus o trabalho para vocês, porque num primeiro momento vem à mente, dizer, ó, será que não existe alguma relação entre os países que têm maior liberdade econômica com países com maior índice de desenvolvimento humano? Será que ter mais liberdade econômica não traz mais desenvolvimento humano? Veja, aí era o momento da gente refletir,
qual é a variável dependente e qual é a variável independente, qual é a que influencia a outra. Será que você ter um alto desenvolvimento humano vai gerar naquele país uma maior liberdade econômica, ou é o contrário? Ter graus de liberdade econômica vão refletir em maior desenvolvimento humano. Qual é a dependente, qual é a independente? É essa reflexão que eu proponho para vocês, que eu propus para vocês. E eu entendo, no afã de fazer o trabalho, na pressa de fazer os cálculos, faltou o tempo, até porque vocês têm várias disciplinas e várias preocupações, a ansiedade, inclusive, de estar nesse período de pandemia, de parar, pensar e refletir qual é a que influencia qual. Qual a que influencia? Será que é a liberdade econômica que vai permitir ter maior IDH, ou o contrário? O alto IDH vai fazer com que os cidadãos daquela região, daquele país, proponham leis e controlem o tamanho do governo para que tenha mais liberdade econômica. A gente para pensar, parece óbvio, né? Que a variável independente é a liberdade econômica. E ela é que vai ser o gerador, o pressuposto do maior IDH, certo? Isso que faltou em alguns de vocês, essa discussão. E esse olhar, dizer que é o maior nível de liberdade econômica que vai resultar a médio, longo prazo, a médio, né, um dia para o outro, né, a médio e longo prazo, no maior IDH. Então, a variável dependente, a que depende, é o IDH. Ela depende do que, nesse caso? Do índice de liberdade econômica. E aí, vocês fizeram cálculos aleatórios. Eu disse para vocês escolherem 30 países. E aí, nós tivemos correlações de 0,3, 0,4, 0,5 até 0,97. Veja, uma correlação de 0,97, o aluno que fez, eu até fui conferir, eu calculei um por um, eu refiz todo o trabalho dele para ver se dava mesmo. E realmente dava. Os países que ele escolheu, aleatoriamente, claro, ele não escolheu para dar 0,97, ele foi escolhendo os países, e por um acaso deu uma correlação quase perfeita, positiva. Veja, porque a correlação ela vai de -1 até +1, porque a correlação poderia ser negativa. Poderia dizer assim, ó, quanto mais fechado um país, maior o IDH. Se a gente pegasse só países como Cuba, talvez como Coreia do Norte, talvez a correlação fosse negativa. Né? E quem colocou esses países na sua lista, talvez eles até pesaram lá para que a correlação não desse mais alta do que deu. Mas os valores, na média, giraram lá em 0,6, 0,7, uma correlação de média a forte entre os dois indicadores, certo? Basicamente era isso que a gente tinha que falar. Lembro que a correlação é um fenômeno matemático, é usado, eu peguei até alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, a gente pode imaginar que exista uma correlação entre o tamanho do pé de uma pessoa e a sua altura, né? Aí não existe variável dependente e independente, elas são apenas relacionadas. Vou imaginar o seguinte, o peso de um carro e a velocidade máxima que ele atinge. Se a gente pegasse assim uma lista de 20 carros, e quanto pesa lá determinado carro? Qual é o peso dele? É 1.200 quilos. Qual é a velocidade máxima que ele atinge? Coloca lá. E vai fazendo essa lista, ao final, a gente imagina que vai ter uma correlação negativa entre os dois indicadores, né? Quanto mais pesado, menos a velocidade máxima que ele atinge. Mas essa correlação, ela não vai se linear como aquela dilatação do metal com o aquecimento, com o aumento da temperatura. Porque vai ter outros fatores interferindo. Por exemplo, qual é a potência do motor desse carro? Certo? Um carro pode ser pesado, mas ele pode ser virado só em motor. Então, ele vai ter uma velocidade máxima bastante alta, que vai fazer aquele ponto dentro da escala gráfica mais avançado, vai ser um ponto distanciado da linha, certo? Então, quando a gente faz esse cálculo de correlação,
também não vai te dar uma linha reta uniforme, ele vai te dar uma dispersão dos dados. Só que o índice de correlação, ele vai calcular como que se dá essa dispersão. Se há uma relação entre os indicadores e se essa relação é positiva ou negativa. No caso, todos os trabalhos de todos vocês deu uma correlação positiva entre os dois indicadores. E positiva, como eu falei, de moderada para forte. Qual a nossa conclusão? É de que a liberdade econômica, né, refletida naqueles vários indicadores que a compõem, vão gerar nas nações, nos países, maiores índices de desenvolvimento humano. E aí a gente entende, né, olhando esses dados, por que o Brasil está nessa situação, porque nós estamos aqui nessa condição. Que tal, pessoal? Esclareceu alguma coisa ou só piorou, só complicou? No chat aqui ninguém perguntou nada. Vocês estão aí ainda? Tá bom. Vamos adiante. Agora eu vou passar a palavra para vocês. Eu deixei uma tarefa para vocês. Lembra que eu disse que, olha, temos que estudar a história do agronegócio, que houve o ciclo do café, o ciclo da borracha, o ciclo da cana-de-açúcar e tudo mais. Tá, é importante conhecer a nossa história, mas ela não vai interferir tanto no futuro de vocês, a não ser que vocês sejam pesquisadores, historiadores que vão produzir artigos em função disso. Mas não, vocês vão trabalhar no campo prático, no campo pragmático, vocês vão ser agrônomos e tem que se enquadrar no novo cenário, no novo mundo que a gente vai encontrar. Né? Novo em certos pontos, certas coisas não vão mudar, mas muitas coisas vão, certo? Com esse período aí da epidemia, muitas coisas estão mudando de forma mais acelerada, como, por exemplo, o comércio online, né, foi potencializado, né, teve um crescimento enorme com essa necessidade que a epidemia nos impingiu, né, então, mesmo quem era contra, por exemplo, ou quem não era adepto ao comércio online, começou a enxergar essa possibilidade. Mesma coisa o ensino à distância, quem tinha lá suas restrições, suas ressalvas com o ensino à distância, como eu, por exemplo, e talvez alguns de vocês, fomos obrigados a estar aqui numa situação como essa. Claro que ainda ela é artesanal, que ainda precisa ser amplamente melhorada, né? Mas a gente começou a se envolver com esse tipo de atividade. Então, algumas coisas, com certeza, vão mudar com a epidemia, né? Essa história, por exemplo, até catando as piadas da internet, quem é que vai soprar de novo em cima de um bolo de aniversário? Quem é que vai comer uma fatia do bolo onde alguém soprou ali a velhinha? Hein, pessoal? Vocês vão numa festa de aniversário e vão comer a fatia do bolo depois do aniversariante soprar as velhinhas? Isso provavelmente não vai mais acontecer, né, pessoal? Daqui para frente, essa vai ser uma prática que vai ser modificada, vai sumir do nosso dia a dia, né? Muitas coisas vão ser diferentes, algumas vão ser iguais, outras vão ser diferentes, tá? Olha aí o pessoal dando risada, tá? E nesse sentido, é que eu propus aquele documento da Embrapa, que é a projeção do agronegócio para os próximos 10 anos. Como eu disse para vocês, para os próximos 9, porque ele é de 2019. De qualquer maneira, ele continua bem atual. E aí, pessoal, vocês leram aquilo lá? Deixa eu perguntar, só a título de exercício, claro, não vou forçar vocês aqui, mas, por exemplo, tem muitos gaúchos aqui, muita gente do Rio Grande do Sul, né? Até porque nós estamos aqui, a escola fica praticamente na divisa, né? Nós estamos na bacia do Mampituba. O arroz, quem leu aí, o que vai acontecer, o que tem de previsões com relação à área do arroz, e por quê? Por que essas mudanças vão acontecer? Alguém gostaria de abrir o microfone e falar o que leu? Guilherme, pode falar. Posso, eu até fiz uma anotação aqui. Ótimo, então, é com a palavra. Então, eu não sei se todo mundo me escuta bem, eu acho que Estamos ouvindo, né? Bem, pode tocar a ficha. Então, ali com arroz, a estimativa era que
haver uma redução aproximada de 1 milhão de hectares para os próximos 10 anos. Ia passar praticamente para menos da metade, de 1,697 milhões de hectares para 673 mil só, uma redução de 9%. E o porquê seria que está ocorrendo uma tendência de decréscimo no consumo do arroz. Eu encontrei essa que seria afirmativa só para essa redução, que seria o hábito de alimentar mesmo. Não achei outra justificativa para redução. Perfeito. É exatamente isso. Algumas coisas não são tão complicadas, são simples mesmo, né? E essa previsão, muito bem, Guilherme, essa previsão, vamos lembrar que primeiro é uma previsão, né? Não significa que vai se confirmar, né? Previsões são previsões, né? Ninguém conseguia prever essa epidemia, por exemplo, o dólar estava previsto para terminar o ano a 3,50, e olha a situação que nós temos, tá? Mas são previsões. Mas é melhor trabalhar com previsões do que sem ter elas. E essa tendência, ela está acontecendo, ela não é daqui para frente, nós já estamos vivendo isso, né? Que é a redução do consumo do arroz pelo cidadão brasileiro, e, obviamente, isso estava refletindo no preço. Então, a gente viu nos últimos anos muita reclamação dos produtores de arroz, né? Que o preço não está compensando, e que não sei o quê, e que o governo não ajuda, e que isso e aquilo. E até que o pessoal se dobrou para a realidade, que é o seguinte: está diminuindo o consumo de arroz, se a demanda diminui e a oferta se mantém, qual é a consequência, pessoal? O preço vai diminuir. Então, o preço não está atrativo. Até o pessoal se dá conta disso. Toda a vida a minha família plantou arroz, eu sempre plantei arroz, eu só sei fazer isso. Uma hora, o produtor, ele vai dizer: basta, chega. Vou sair da atividade porque eu estou só pagando para trabalhar. E isso está acontecendo. E a tendência aí é voltar a ter um preço de equilíbrio, um preço que mantém os produtores mais eficientes, porque nesse processo de abandonar a atividade, os primeiros que abandonam são aqueles menos eficientes, que estão colhendo menos toneladas por hectare, menos quilos por hectare. Aqueles que estão colhendo menos estão tendo mais dificuldade de se manter na atividade e vão ser os primeiros a abandonar. Então, qual é a tendência? É o produtor mais eficiente, aquele que já tem a produção mais otimizada, que já consegue planejar a sua atividade com mais precisão, que se autofinancia, que conhece melhor o negócio, que usa melhor semente, melhor adubo, que tem um bom terreno. Ele vai se manter na atividade, e esse vai ser compensado com um novo preço de equilíbrio que vai se chegar. Muito bem, Guilherme. É isso daí. Ezaquiel, quer falar? Fala, Ezaquiel. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. A respeito do arroz, Pode falar. Eu coloquei aqui, ó, segundo os técnicos da Embrapa, os números da projeção de produção são realistas. Pode aumentar de forma significativa se o Brasil conseguir uma inserção mais expressiva no mercado internacional desse produto, no caso, o arroz. Sim. A chance disso acontecer é pequena, né? Porque nós teríamos que aumentar a produtividade do arroz para ter condições de competir com os países que já produzem de forma eficiente o arroz, que conseguem colher mais quilos por hectare. Veja, porque aí teria que introduzir ainda o custo do processo logístico de exportação. Nós teríamos que produzir um arroz mais barato que eles para compensar ainda exportar para outros países. Para o arroz é uma possibilidade, mas só se houver uma mudança tecnológica, né, que permita aumentar a produtividade aí. Que hoje não temos, né? Muito bem, Ezaquiel. Alguém gostaria além disso, vocês viram que o arroz está concentrado, 70%, né, da produção do arroz é do Rio Grande do Sul. Santa Catarina representa 10% e tem um pouco mais no centro-oeste, lá em Tocantins, Goiás, se bem que Tocantins já é norte, né? Eu acho que é Goiás, que é centro-oeste. E por aí termina, né? Mas 70% é uma margem bastante expressiva, né, do arroz brasileiro está no Rio Grande do Sul. 70%.
Alguém que leu, gostaria de falar lá sobre algum dos outros grãos, lá, sobre trigo, sobre milho, sobre feijão? O que vai acontecer com esses três aí, pessoal? Milho, trigo, feijão. Alguém leu sobre algum deles? Gostaria de falar? Pode ser o Ezequiel, o Guilherme de novo, não tem problema. Quem leu e fez alguma anotação, pode falar aí. Já vai estar ajudando o pessoal para a hora da prova. Eu fiz ali sobre o feijão. Beleza? Posso trazer também. Conta para nós, Guilherme. Pelo que eu li ali na projeção, o feijão, ele vai seguir a mesma tendência do arroz, mas ainda acredito que se o feijão vai se manter, tanto em área quanto no que já é exportado. O Brasil ele produz 3 milhões de toneladas e exporta um pouquinho, que são uns 80, 300 mil toneladas, para manter o consumo. Mas sobre área e sobre produção, é para ser estável, para se manter. Nem vai cair e nem vai aumentar, tanto em área quanto em produção. Vai seguindo ali mais ou menos o arroz. Se o arroz cair muito, acredito eu, né, falando fora da projeção, que vai cair o feijão junto também. Muito e por que de se manter é por causa do paralelo que faz com o arroz, eu acredito. Exatamente, porque são dois produtos, tanto o arroz como o feijão, basicamente para consumo interno. A exportação ela é inexpressiva, como você citou aí por causa do feijão, do arroz a gente já tinha comentado, a exportação é inexpressiva para esses dois produtos, não depende do consumo interno. E o consumo interno, como vocês encontraram, não há projeções de aumento. Na verdade, o brasileiro está diversificando a sua base alimentar e o tradicional arroz com feijão vai ficar no patamar que está, não vai aumentar. Até porque o brasileiro já come bastante arroz com feijão, né? Já é a marca do prato feito brasileiro. Então, não há uma tendência de aumentar, não. A tendência é de diversificar com outros alimentos o prato do brasileiro. Está correta a leitura de vocês. Muito bom. Posso falar, professor? Por favor, pode falar, Ezequiel. Eu lendo igual o rapaz, o Guilherme falou aí, né? Tem uma parte também que fala que o consumo do feijão pode até crescer nos próximos anos, só se houver a consolidação de uma tendência de que parcela significativa da população substituir a proteína animal por proteína vegetal, que no caso o feijão, né? Isso é um dos pontos que pode aumentar, mas a previsão é de estabilidade. Isso que eu consegui assimilar. Muito bom. Essa condição, ó, se a população substituir a proteína animal por vegetal, eu acho, minha opinião agora, pouco provável, certo? Preste atenção, pessoal, porque ainda na mesa do brasileiro o bife é muito caro, ainda a carne é muito cara, certo? E o brasileiro tem, sim, se a gente estivesse falando aqui em aumento da produção de carne, aí eu entendo que, não é o caso, a gente está falando só de grãos, né? Eu entendo que há espaço para o aumento da produção de carne, porque o brasileiro, tanto para exportação como para o consumo interno, porque ainda há demanda reprimida de carne no Brasil, certo? A carne ainda para o brasileiro médio, para a média do brasileiro, ainda é muito cara, e o brasileiro, se tivesse condições, consumia mais carne. Então, essa ideia de substituir a proteína animal por vegetal, claro que do ponto de vista ambiental, da saúde, não sei o quê, tudo isso poderia ser discutido. Agora, na prática, o brasileiro ainda vai ver um aumento no consumo de carne, certo? Se o Brasil conseguir aumentar seu PIB per capita, sua renda, né, sua produtividade, para que as pessoas tenham condições de adquirir carne, né? Mas o brasileiro tendo condições de comprar carne, ele vai comprar, e a tendência ainda não é de diminuir o consumo de proteína animal. Veja, a gente sempre faz aquela ligação, inclusive quando eu trabalhei a disciplina de entomologia, por que na China, lá, havia essa tradição de comer aranha, escorpião, besouro, nos espetinhos e tal, larvas, né, lagartas,
Vocês sabem disso, né? É uma tradição chinesa. Por que que os chineses cultivam e criaram essa tradição de comer insetos, por exemplo, e outros artrópodos? Vocês já pararam para pensar? Professor, uma vez eu li que essa questão era bem cultural devido ao salário dos chineses ser bem baixo, né, da classe trabalhadora, e o valor das proteínas animais ser bem alto. Então, como eles não conseguiam adquirir o frango, a carne bovina e a suína, eles criaram esse hábito de comer os insetos e os outros animais estranhos lá devido o poder aquisitivo deles. Muito bom, Stephanie. Você resumiu de maneira perfeita. Pessoal, é exatamente isso. É porque não tinha dinheiro para comprar carne, entendeu? Então, era comer os insetos. Se para nós comer insetos parece uma aberração, uma coisa estranha, que, nunca faria isso, para nós, eu estou falando para nós aqui, nós, da disciplina de economia. Se você for na China hoje, os jovens da China, da idade de vocês, eles pensam exatamente como vocês. Meu Deus, que comer inseto, que história de louco, porque agora estão em outra condição econômica. Hoje eles vão no mercado e tem carne a um preço acessível. E hoje eles têm uma renda per capita, o PIB da China per capita já está ultrapassando o PIB per capita brasileiro. Então, você só calcula qual é o PIB da China, porque a China tem, 6, 7 vezes a população brasileira, certo? Se eles estão passando o PIB per capita do Brasil, significa que o PIB deles é 7 vezes o PIB do Brasil. Então, hoje eles já são mais ricos que o Brasil, se é que dá para chamar o Brasil de rico, né? Em termos de recurso financeiro. Ele é rico em muitas coisas, mas em PIB ainda não. Significa o seguinte, o jovem vai lá e vai no açougue, vai no supermercado e tem carne lá. Quem cultiva essas tradições de comer insetos, larvas, aranhas, escorpiões, é o pessoal antigo, pessoal que na sua infância, né, há tempos atrás, tinha essa situação que a Stephanie descreveu. Não tinha dinheiro, não tinha que comer sapo, tinha que comer morcego, comer escorpião, barata. Hoje é exótico, hoje eles mantêm como uma tradição, então eles criaram lá receitas, temperos, para poder digerir aquele negócio de forma mais saborosa, né, que não fosse apetecer, que apetecesse um pouco mais, né, na hora de consumir. Mas está muito bom, Stephanie. E assim, um pouco disso ainda remanesce aqui no Brasil, tá, Ezequiel? Então, significa que redução do consumo de proteína animal no Brasil, a médio prazo, eu não consigo enxergar, não consigo ver. A gente não propôs para vocês projeções da questão da carne, mas se vocês procurarem, provavelmente vão encontrar que a produção e consumo de carne no Brasil, a tendência é de alta, certo? Professor, eu li ali nas projeções da Embrapa sobre a carne, eu fui procurar sobre a questão da carne suína, né? E ali na carne como um todo, de bovino e aves, ela tende a aumentar, acho que 27,3%. Muito bom, Stephanie. Parabéns de novo. Mais ou menos bate com a nossa ideia, né, de que há uma demanda reprimida por carne no mercado brasileiro, para o brasileiro médio, e não vai ser atendida tão cedo, ainda tem um bom tempo, tem um bom espaço para o aumento da produção de carne. E isso falando só de mercado interno, nem se fala em mercado externo, né, onde o Brasil tem também, já é um expoente, né. Então, esses cenários de projeções, pessoal, aqui eu só estou cutucando, eu só estou provocando vocês, mas eu preciso que vocês leiam constantemente, até porque essas projeções mudam, então todo ano vocês têm que buscar ir se atualizando, até para procurarem se inserir no mercado com mais facilidade, no mercado em expansão. Isso não quer dizer que vocês não podem almejar produzir, trabalhar com arroz, por exemplo. Tá perfeito trabalhar com arroz, mas tem que ter a clareza de que vocês estão entrando num ambiente em que está cada vez
sendo necessário mais produtividade, mais eficiência no arroz. Não dá para entrar na produção de arroz dizendo, eu vou fazer como sempre fez, como sempre se fez, como meu pai fazia, como meu avô fazia. Não, aí você está fadado ao fracasso. Tá? Em atividades como essas, principalmente as que, todas elas vão precisar mais eficiência, mas principalmente essas que estão em redução, a necessidade de se reinventar é ainda maior. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é provocando vocês para que vocês encontrem esses cenários e saibam se adaptá-los, saibam se adaptar a eles, né? Ok? E aí, pessoal, falando das commodities agora, commodities, tá? Porque feijão não se enquadra como commodity, tá? O arroz é uma commodity, quase não é, né? E agora, milho e soja. Milho e soja são exemplos, são o próprio conceito de commodity agrícola, né? Quem leu, pode repetir aí, se os demais vão ficar quietinhos, né? Se ninguém mais quiser falar. E percebi que o Guilherme fez um checklist ali sobre todos eles. Fique à vontade para me passar aí um cenário do que vai acontecer com o milho e o que vai acontecer com a soja, de acordo com o que vocês leram. O que vocês me diriam aí? Fiz sim, professor, fiz um checklist em todas. E no milho ali, eu vi que ia ter um acréscimo de 7,2 nesses próximos 10 anos em área, né? Que calculando aqui mais ou menos 1,3 milhões de hectares de aumento de área para a produção do milho. E que, sobre ali um pouco da produção, né, saindo um pouco da área, que as exportações iam praticamente dobrar de 30 milhões de toneladas para 60 milhões de toneladas. Eu acho que eu peguei esse como o objeto em questão desse acréscimo. Seriam as exportações a causa do aumento da área. Muito bom. Isso só é possível devido à eficiência, né? A crescente eficiência na produção de milho que o produtor brasileiro está adquirindo, está conseguindo. Porque aí vai competir no mercado externo. Em vez de nós já saímos com uma baita deficiência aqui. Qual é a deficiência? Aquilo que se diz da porteira para fora, mas não é só da porteira para fora, da porteira para dentro também. Que é, por exemplo, o problema da mão de obra, né? Os encargos trabalhistas, a dificuldade de segurança jurídica. Nós vamos voltar a falar sobre essa questão dos encargos trabalhistas. Aí a logística, né? Falta de estradas, falta de estrada de ferro, estradas ruins, estradas pedagiadas muito caras, portos, a maioria dos portos, são poucos portos, os portos são estatais, a maioria deles tem um altíssimo custo, então, até embarcar o milho no navio, no Brasil, é muito mais caro, é 2 ou 3 vezes mais caro do que a média dos outros países. O custo da logística, certo? De tirar o produto da propriedade até ele estar embarcado no navio e não fazer mais parte do território brasileiro, né? O navio saia para águas internacionais. O custo logístico brasileiro é mais caro, e esse é um outro entrave muito grande, certo? Então, quando se tem projeção de aumentar a área de milho, principalmente para abastecer a exportação, significa que dentro da propriedade nós já estamos com uma ótima eficiência, superior à média dos outros países produtores de milho. E se a gente conseguisse melhorar essas questões trabalhistas e de logística, talvez a projeção fosse de aumentar ainda mais a produção. Muito bom, Guilherme. Professor, pegando um gancho aí da produção de grãos, ontem saiu uma reportagem da safra brasileira que tende a bater um novo recorde em relação à safra do ano passado, com um aumento de quase 5%. Muito bem. E isso já mostra que a previsão daquela da Embrapa está se confirmando, né? Porque aquela previsão ali, naquele documento que eu sugeri para vocês, ele não tem muita influência sobre essa questão da epidemia, né? Dentro da propriedade, o trabalho da agricultura segue normal. Então, ali já está, em função desse relato da Stephanie, já está comprovando a seriedade, a correção dessa previsão, porque a previsão ali no conjunto dos grãos, é de acréscimo, apesar de existir, como vocês falaram ali, redução do arroz, estabilidade do feijão, né? Mas
no geral, é aumento da área plantada e também aumento na produtividade, aumento na produção, né? Muito bom. E a soja? O que vocês dizem sobre a soja? Fala, Ezequiel. Falando a respeito do milho ainda, eu tenho uma pergunta para o senhor. É porque eu li uma parte que fala que a área cresceu 32,2%, mas pode ser decomposto em redução de 35,5% na área do milho da primeira safra e aumento de 134% na área do milho da segunda safra. Aí eu quero que o senhor explique mais um pouquinho, se possível, né? Não é a minha área de especialidade, mas quando eu nem tinha lido isso, mas faz muito sentido. Significa o seguinte, a primeira safra mais importante vai direcionar para a soja, certo? E o milho para vir depois da soja, a safrinha, certo? Então, qual é a tendência? É a primeira safra, onde vai se introduzir maior tecnologia, né? A quantidade correta de adubos e tal, o plantio na época certa, vem a soja. Então, a soja, deixando o gancho para vocês ainda, como há uma tendência de aumento, de uma expansão mais vigorosa ainda do que a do milho, soja primeiro e o milho vem como um complemento. Por isso, milho vindo na primeira safra vai reduzir, como você falou aí, porque a soja vai tomar o lugar. Basicamente é isso. E a segunda safra se tornando importante. Perfeito, Guilherme. Grato aí, professor. Tranquilo. Pessoal, alguém quer falar sobre a soja? Pessoal que está quietinho aí, será que só deixou o computador ligado e nem está aí? Estão na área, vocês? Os demais? O que vai acontecer com a soja, pessoal? O que a gente já está vendo, inclusive na nossa região aí? Veja que a soja é um produto ainda mais versátil que o milho, né? Mais versátil que o milho. Professor. Oi, Josué, bom dia. A questão da soja aqui, principalmente a região, né, auxilia muito na rotação de cultura aqui, principalmente na área de arroz. Tem bastante gente que já está fazendo aí, chegando com bastante novidade aqui. No Rio Grande do Sul é mais utilizada essa tecnologia, vamos dizer assim, né, aumentando a produção. E aí vai ser um dos produtos dos grãos, eu acho, que vai ser mais cultivado nos próximos anos aí. Porque tem grande influência para a produção, quer dizer, consumo animal e consumo humano, principalmente. Exatamente. A soja é a que mais vai aumentar a área, vocês viram, está correto, quem comentou aí, a Nayara, né? Porque ela é um produto, como a gente tinha comentado, ainda mais versátil que o milho, né? Que tem várias utilizações o milho, a soja ainda mais. A soja tu pode fazer óleo, estocar, tem a produção de óleo ela é mais eficiente na produção de óleo, o farelo, para produção animal, né? Do grão, faz inúmeros produtos, faz a proteína vegetal que imita a carne, tu faz a carne vegetal, certo? Na indústria, inclusive como combustível, certo? Então, a versatilidade do uso da soja é fantástico, certo? Então, por isso ela veio para ficar, né? Soja vai expandir a área, é isso daí. E ela vai entrar, já está entrando, já está presente aqui na nossa região, mesmo em áreas que a gente imaginava, são muito pequenas para o cultivo da soja, o pessoal está encontrando alternativas para colocar ela dentro do sistema de substituição aí, de rodízio e tal, de rotação. Bom, na verdade aqui era só para dar uma provocada para vocês, né, provocada em vocês, mostrando que há esses documentos, há essas previsões, elas são só previsões, não quer dizer que vão se confirmar, mas que vocês, como futuros profissionais, têm que estar atentos, têm que estar perfeitamente acompanhando essas mudanças para poderem se inserir melhor no mercado. Por exemplo, quem procurar trabalhar com soja, sabe que tem um mercado crescente e cada vez mais especializado, né? Pode ser na questão da fertilidade, pode ser na questão das variedades, pode ser na questão da fitossanidade.
até na questão da adaptação da soja para as condições aqui do sul do Brasil, né, em rotação, por exemplo, com arroz, pouquíssima coisa se sabe. Então, podemos ter profissionais que se especializem para fazer uma otimização da área do arroz para ocupar com soja. Guilherme, vai crescer quase 1 milhão de hectares por ano nos próximos 10 anos. Verdade, é bastante coisa. Então, olha lá, se vocês aí, se eu estivesse na situação de vocês, pensando como futuro profissional, não sei se eu vou trabalhar com arroz ou vou trabalhar com soja. Está dado o cenário, está dado o cenário. Como eu disse, não é impossível trabalhar com arroz, mas lembrar que aí vocês vão estar remando, contra a corrente, vai precisar fazer mais força no remo, certo? Se entrar no arroz. Enquanto que a soja é só aproveitar os bons ventos, aproveitar a boa maré e você vai longe. Ok, pessoal? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode falar aí, não tem problema. Eu vou só passar rapidamente sobre os materiais que eu deixei para vocês. Eu deixei agora vários links de vídeos e de materiais lá para vocês, tá? Primeiro eu deixei o link daquele documento do Farm Here, Forest There, tá? Eu deixei, tá no blog do Reinaldo Azevedo. Vocês vão ver, eu não sei se eu chateio vocês de vez em quando com as minhas posições aqui, com as minhas opiniões, às vezes eu tento me portar da forma mais isenta possível, mas ninguém é isento, e não é possível, né? Não é possível que alguém seja totalmente isento às questões políticas e econômicas que te envolvem. De qualquer maneira, eu peguei, por exemplo, lá no blog do Reinaldo Azevedo, porque ele disponibilizou aquele documento, vocês viram que ele... Eu não sei, eu vou abrir a página aqui, vamos ver se meu computador permite. Se ele permite, tá? Porque ele está sobrecarregado. O que eu vi, uma coisa que eu descobri com essa epidemia aqui, é que eu vou ter que comprar um outro computador para continuar com aulas online. Esse aqui não dá mais conta, tá? Mas parece que vai abrir aqui. Eu vou tentar apresentar para vocês. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Vamos ver se eu consigo apresentar para vocês aqui. O computador está sobrecarregado. Ele diz que vai me mostrar uma janela, mas não consegue. Um pouquinho de paciência, estou pedindo para vocês. Tá aparecendo a carinha do Reinaldo Azevedo aí para vocês? Não. Para mim ainda não. Agora sim. Começou. Então, aquele documento, ele está também aqui. Eu já coloquei no próprio Siga Nosso, tá? Vocês podem pegar o documento original. Mas nesse blog aqui do Reinaldo Azevedo, além dele disponibilizar o documento, ele ainda faz ali uma crônica, né? Ele coloca as opiniões dele sobre essa história toda, tá? Ele começa com o título assim: aqui está o documento que a ONG americana tenta esconder. Se tirarem do ar, publico de novo. Esse documento defende que países ricos, especialmente os Estados Unidos, devem desenvolver a agricultura, cabendo aos países tropicais, especialmente o Brasil, porque esse documento, ele fala até de algumas florestas na África e tal, mas o foco, o alvo é o Brasil. Ele diz que nós devemos preservar as nossas florestas, e essa seria a nossa missão. Seria preservar as florestas e eles, os países ricos, produzir alimento. Certo? Nós já comentamos um pouco sobre isso semana passada, e eu não vou me alongar aqui. Isso é só para a gente saber que existe isso. Essa ONG que ele fala é, na verdade, o equivalente à Confederação Nacional da Agricultura deles, que é a União dos Fazendeiros dos Estados Unidos, uma coisa assim,
tá? Eu já tinha comentado com vocês. O documento é em inglês, mas tem muitos gráficos, muitas tabelas lá, e a leitura é fácil, né? Sugiro que vocês, quem puder, dá uma lida. Quem puder, dá uma lida para a gente se situar melhor sobre esse caso aí. Eu botei também 2 vídeos sobre preço máximo e preço mínimo. Aqui já falando de como que são estabelecidos para vocês aqui, porque ia tirar nosso tempo. Vou ver se mostro pelo menos o que seria a tela aqui. Os vídeos, esses 2 primeiros vídeos, são desse site Radical. Alguém me abre o microfone aí, pessoal? Eu não estou vendo o chat agora, eu não dividi a tela. Alguém está aparecendo? Tá ok, professor, tá ok. Eu não vou passar o vídeo. Esse vídeo, ele é rapidinho, tá, pessoal? É um de 6 minutos, outro é de 7. Vocês têm que olhar fora aqui da aula, entenderam? Esse vídeo diz o seguinte, o título desse aí é Por que controlar preços não funciona? E o título é Preços Máximos. Depois eu também coloquei um de assistirem. Que vai nos dar uma ideia, né? A forma como o apresentador coloca isso deixa muito claro, né? Tem uma linguagem muito acessível. E lembrar que ele nem economista é, ele abandonou a faculdade. Professor. Para mais alguém, fale. O que travou aí, Emerson? O senhor falou alguma coisa aí que travou no... Acho que não sei se foi só para mim. Vou repetir aqui. O site onde tem... lamento que esteja falhando. É uma pena, mas eu contratei 2 internets aqui já para casa. Eu vou tentar, semana que vem, vou colocar o cabo aqui. Certo? O site Ideias Radicais é conduzido pelo Rafael. O Rafael, ele nem economista é, ele abandonou a faculdade. Mas ele tem um conhecimento fantástico e da forma como ele coloca, fica muito fácil entender. Ele traz uma linguagem bastante acessível. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam tanto o vídeo do preço mínimo como do preço máximo, onde ele explica por que não funciona estabelecer preço mínimo e preço máximo. Isso para qualquer produto. E nós vamos puxar o entendimento para os produtos da agricultura. Ele, já faz um tempo que eu leio esses vídeos, mas ele me dá um exemplo bem assim, porque todos nós podemos estar pensando assim, a gente entra na faculdade e basicamente todo mundo fala para nós, veja, eu não tive esse tipo de disciplina na faculdade, tive que aprender fora, que tem que ter uma política de preços mínimos, que o governo tem que estabelecer uma política de preço mínimo. Tem que ter o preço mínimo do arroz, o preço mínimo do feijão, porque senão, como vai ficar o agricultor? E ele quebra esse mito no vídeo dele, apesar de ser um vídeo de 5, 6 minutos, ele questiona isso. Vocês estão me acompanhando? Ele coloca, por exemplo, todos nós podemos pensar, tem que ter um preço mínimo do feijão, estabelecido pelo governo, para garantir a produção de feijão e garantir que o feijão nosso de cada dia no prato do brasileiro. E ele quebra esse mito. Ele começa exemplificando assim. Tá, então se o governo estabelecer que o preço mínimo do feijão é R$30 o quilo, esse é o preço mínimo que o governo vai pagar através da Conab para os produtores de feijão. Tá? Esse é um exemplo mais agudo, mais absurdo, mais extremo, mas ele ajuda a gente a entender a lógica do raciocínio, certo? Porque ela vale também se tu estabelecer um preço que não seja 30, que seja 25, 20, ou 5, ou 4, 3, ou 2, ou 1, não importa.
Vamos ficar com esse primeiro exemplo. O preço mínimo do feijão estabelecido pelo governo é R$30 por quilo. O que vai acontecer? Alguém pode abrir o microfone e me dizer, se o preço mínimo do feijão fosse R$30, o que aconteceria? Eu ia passar um bocado de tempo sem comer feijão, né? Sim. Ou então ia colocar, né? Isso. Tu, no primeiro momento, tem que comprar um feijão. Mas esse preço mínimo é para o agricultor, o governo pagando para o agricultor, subsidiado. Não quer dizer que ele vai vender por R$30. O governo pode comprar por 30 e depois colocar nos armazéns e nos mercados por 5. Tá entendendo? Então, olha do ponto de vista... Você que é produtor, está plantando cebola, alho, aí, Zaquiel. Se o preço mínimo do feijão fosse R$30 o quilo, o que tu ia fazer com a área que tu está plantando cebola? Pode responder. Pode abrir o microfone e responder, se você ouviu a pergunta. Tu planta cebola, né? E se fosse feijão... Eu não entendi direito o que você falou. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Se o preço mínimo que o governo estabelecesse para o feijão fosse R$30, o que você faria? Você continuaria plantando cebola? Poderia até continuar, mas só que em menos quantidade, ia investir mais no feijão. Provavelmente tu ia acabar com a tua área de cebola e ia plantar tudo feijão, porque tu ia ganhar muito mais com o feijão. Tá entendendo? Sim, senhor. Agora imagina, o preço mínimo de R$30 estimularia vários produtores a plantar feijão, abandonar sua atividade atual a plantar feijão, porque ia valer a pena plantar feijão. Isso daria dois problemas iniciais. Primeiro, teria uma e segundo, faltariam os outros produtos. Porque o Ezequiel parou de plantar cebola, o outro parou de plantar trigo, o outro parou de plantar milho. E tu chegaria no mercado, e o que tem no mercado? Feijão. Tem feijão. Ah, tem cebola? Não tem. Parou de plantar cebola para plantar feijão. Tem alho? Não tem. Tem milho? Não tem. Tem arroz? Não tem. Não. Tem feijão. Claro que esse é um exemplo extremo. Você ia bagunçar com o mercado se fizesse isso. Ah, bom, mas então não coloca 30 o preço mínimo. Coloca 15. Ia saturar o mercado, Stephanie. Exato. Coloca 15. Não coloca 15. Coloca 10. Veja qual é o problema, é que quem teria condições, quem seria o super-humano, quem teria poderes sobre-humanos, poderes especiais, extra-humanos, para estabelecer qual seria o preço certo, então, se não é 30, porque 30 bagunçou o mercado, saturou o mercado com feijão e faltaria os outros produtos, então não pode ser 30, então vai ser menos. Nós sabemos que, então, o preço deveria ser menos. Só que ninguém sabe, ninguém tem esse computador mágico para estabelecer qual seria o preço, então, para o feijão. E sempre que alguém, agora, esse alguém sendo personalizado na figura do governo, tentar estabelecer o preço, ele vai estar errando. Porque ele não tem condições de estabelecer, ele não sabe qual é o preço certo. A única forma de se saber o preço certo é deixar a lei da oferta e da demanda funcionar. Certo, pessoal? Ele explica isso. Veja, porque se tu entende que o 30 seria um absurdo, tu consegue entender que qualquer outro valor seria absurdo também. Porque não há uma forma, não há condições de se identificar qual é o preço correto de um produto. Vão no Ceasa, por exemplo, num dia o tomate está 4, no outro dia o tomate está 5. Qual é a lógica? É a lógica do mercado. E se o governo chega lá e diz, não, para com esse negócio do tomate, um dia está 4, um dia está 5, no outro dia está 3, no outro dia está 10. O tomate vai ser sempre 7. Pronto, bagunçou o mercado. Ok, pessoal? Falando ainda em fixação de preços, tem uma coisa acontecendo nesse momento, que é a aprovação do limite, do teto de juros. Já foi aprovado no Senado e está indo para a Câmara de Deputados. Vocês já ouviram isso? O limite de juros. Eles querem estabelecer um limite de juros de 30% ao ano,
para o cheque especial e para o cartão de crédito, de 30% ao ano, durante o período da epidemia. E depois da epidemia, que seja controlado pelo Banco Central. Vocês ouviram falar disso? Sim. 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 Ouviram falar que há um teto de juros. E, num primeiro momento, parece, olha, que legal, estão olhando para o povo, né? Porque os juros são extorsivos. Eu vou mostrar para vocês aqui o juro de uma fatura de cartão de crédito. É de uns meses atrás, mas hoje continua o mesmo valor. Vou mostrar para vocês. O Vladimir abriu o microfone. Quer falar? Vladimir, pode falar. Não, só para responder que eu ouvi sim essa taxação de juros aí a 30%. Muito bom. Bom que você ouviu, não que eu ache que é bom essa taxação. Eu vou mostrar o exemplo de como que está o juro de cartão de crédito hoje. Vê se está aparecendo um pedaço de uma fatura para vocês. Uma fatura de 7.500. Não, Ainda não? não. Aqui sim. Tá sim, professor, pode continuar. Beleza. Então, como que está o juro hoje? Como que está o juro hoje do cartão de crédito? Funciona assim, ó. Se tu parcelar, se tu entrar no chamado rotativo do cartão de crédito, olha essa fatura aqui que o banco propôs para mim. A fatura é de R$ 7.500. E se eu não quiser pagar ela à vista, ele me faz a seguinte comodidade. Ele me propõe que eu posso pagar em 24 vezes de 754. 24 vezes 754. Qual é o juro que está colocado aí? Se eu não pagar os 7.500 à vista, eu posso pagar de forma bem moderada em 24 vezes de 754. 202% ao ano? Isso, passa de 200%. Veja, 10 vezes de 754, eu já estaria pagando 7.500. Em 10 prestações, eu já teria pago 7.500. E sobrou 14 prestações de juros. Em 10 prestações, eu pago o valor principal, os 7.500, vocês estão vendo? E sobrou 14 prestações de juros. Esse é o juro hoje do cartão de crédito, o do cheque especial ainda é maior do que esse. O cheque especial é mais do que 200%. E isso que eu sou ainda considerado um bom cliente do banco, um cliente que não atrasa os pagamentos nem nada. E por isso eles me propõem esse juro, que ainda é baixo. Para outros clientes que não têm uma linha de crédito que nem a minha, o juro ainda é maior. Certo? Então, o que os nossos bons senadores viram? Nossa, eles estão cobrando demais do cidadão brasileiro. Mais de 200%, ou seja, a dívida é de 7.500 e o cara vai pagar 16, 17 mil por uma dívida de 7.500. Isso é injusto com o cidadão brasileiro. Então, nós vamos ser bonzinhos e vamos limitar a 30% o juro. Então, esse juro que sairia de uns R$ 9.000 iria para uns R$ 2.000. Certo? E aí eu tenho que bater palma e dizer como os senadores são bonzinhos, como os nossos políticos são bonzinhos, como eles se preocupam com a gente. Correto? Não, gente, está errado. Está errado. O princípio que nós vimos ali, que vocês vão ver, principalmente nos vídeos que vocês vão assistir, de preço máximo e preço mínimo, também se aplica para a questão do juro. Porque o juro nada mais é que o preço, ele é o preço do dinheiro. O juro é o preço do dinheiro. É o preço que eu pago para ter o dinheiro agora, o dinheiro que eu não tenho. Por exemplo, eu estou olhando ali uma caminhonete que eu quero comprar
e o valor dela é 60 mil reais. Eu quero comprá-la hoje, mas eu não tenho 60 mil reais. Então, uma possibilidade que eu tenho é pegar o dinheiro emprestado, esses 60 mil reais, para comprar essa caminhonete agora. E pagar o preço por isso. E qual é o preço? É o juro que eu tenho que pagar para quem me emprestou 60 mil reais. É o preço que eu estou pagando para ter o dinheiro agora, em vez de ter ele daqui a 2 anos. Vamos dizer, daqui a 2 anos eu vou ter os 60 mil reais, mas eu quero ter a caminhonete agora. Então, tá bom, pegue aqui os 60 mil. Mas isso não é de graça. E o preço que se paga para ter o dinheiro agora, ele é chamado de juros, certo? Então, o juro, ele é um preço como qualquer outra coisa. É como o preço do tomate, que nós falamos agora há pouco, ele é como o preço do feijão, que nós falamos também há instantes. O juro é o preço, mas ele é o preço do dinheiro, certo? E quando você tenta tabelar o preço de alguma coisa, vai dar erro. O Rafael explica isso no vídeo. Eu acompanhei algumas discussões e fiquei pensando, poxa, como seria importante esse pessoal estudar, o pessoal dos comentários, porque um comentário que eu vi lá, eu desisti de debater com esse pessoal, um comentarista falou o seguinte, isso não vai funcionar, porque o brasileiro não sabe controlar suas contas, isso vai dar uma bolha de crédito, todo mundo vai pegar dinheiro emprestado, se for só 30%, juro, e o brasileiro não sabe, não tem educação financeira. Ele vai pegar esse dinheiro e vai gastar de forma irresponsável, porque o brasileiro não tem educação financeira. Então, o cara que fez essa análise, ele tem uma parte de razão, que é que o brasileiro não tem educação financeira. Ele está certo nisso, realmente. Mas ele acha que vai ter uma bolha de crédito, que todo mundo vai sair pegando dinheiro emprestado se o juro for a 30%. Vocês concordam com o cara que fez esse raciocínio? Que se o juro for só 30%, todo mundo vai sair pegando dinheiro emprestado? O que vocês me dizem? Na realidade, o pessoal vai sair gastando mais com o cartão, né? Isso. Olha lá, Vladimir. A tendência é o brasileiro tentar pegar esse dinheiro, esse juro emprestado, esse dinheiro emprestado com esse juro baixo. Mas na prática, o que vai acontecer? Esse juro, esse financiamento não vai ser fornecido. Você acha que o banco que está me oferecendo aquele parcelamento a 200% ou mais, se o juro for 30%, ele vai me oferecer o parcelamento? Ele simplesmente pode dizer, ó, não existe parcelamento para essa tua opção. Não existe parcelamento. Vocês acham que as instituições vão oferecer o crédito a 30%? Ou elas vão simplesmente fechar suas linhas de crédito? Por que alguém que está emprestando a 200% vai emprestar a 30%? E por que eles emprestam a 200%? Vai depender da saúde financeira da instituição também, né, professor? Não só isso. Eu elenquei uns 5, 6 motivos. A saúde financeira, sim, ela é um dos motivos. Beleza. Mas pense o seguinte, emprestar 30% é um risco muito alto. Pense em você, Vladimir. Você tem um dinheiro lá reservado, tá? E pense o seguinte, um colega teu de faculdade pega emprestado contigo 10 mil, tá? Pede para ti 10 mil. E o juro vai ser 200%, tá? Aquele juro lá do cartão de crédito, tá? Ele vai te devolver mais de 20 mil. Vai te devolver 25 mil, tá? Aí tu pensa, olha, é arriscado, pode ser que não dê certo, mas se der certo, eu ganho 25 mil, beleza. Eu ganho 15 mil em cima dos 10 mil que emprestei, eu recebo 25 mil. Agora, se for limitado pelo governo, você tem 10 mil, né, Vladimir? Tu pode emprestar, mas no máximo 30%. Então, tu pode ganhar no máximo 3 mil de juros. Tu pensa assim, então não vou emprestar. Essa vai ser a lógica das instituições financeiras. Elas não vão emprestar para quem tem risco de crédito. Pode falar. Não, eu entendo, eu compreendo o ponto de vista.
Então, o que vai acontecer é que vai faltar crédito justamente para quem precisa. O que vai acontecer? Vai fortalecer os agiotas, aqueles que emprestam de forma informal, né, de forma à margem da lei, porque eles têm outros métodos para cobrança. A gente já comentou isso em sala de aula. Então, aquela pessoa que ia no banco, mesmo a um juro alto, conseguia o dinheiro emprestado, agora, com juro baixo, ela não vai conseguir, porque o banco não vai oferecer para ela essa linha de crédito. E aí, essa pessoa vai ter que buscar o agiota. Então, quem vai comemorar com esse tabelamento do juros são os agiotas, eles vão ficar contentes, porque vão ter mais público, porque eles não precisam cumprir essa determinação do governo, que é de 30%, porque só as instituições legalmente estabelecidas vão ter que atender os 30% de limite dos juros. Na prática, se a gente pensar a respeito, é o que vai acontecer. O banco não é obrigado a emprestar dinheiro. Ele empresta 200 porque é um bom negócio para ele. Se a 30% não for um bom negócio para ele, ele não vai emprestar, simples assim. Vocês entenderam, pessoal? Então, o que o professor está querendo dizer é que, no caso do talão de cheque, o que o banco pode fazer é cortar aquele limite que ele concede ao correntista. É isso? Exatamente isso. Para os correntistas que são bons pagadores, aquele que nunca entrou no negativo, ou quando entrou, sempre cumpriu em dia, né? E que não tem nome no Serasa, essas coisas, pode ser até que para ele mantenha o novo juro. Mas para aquela pessoa que às vezes se complica, que precisa 3, 4 meses para colocar a vida em dia, para botar as contas em dia, essa pessoa vai perder o crédito. Não vão emprestar para ele. Correto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei na verdade, nós já estamos com 11,18, tá? Então, eu não vou avançar nessa questão dos juros hoje, porque já estamos no limite do nosso tempo, tá? Mas eu vou deixar, não está no site ainda, eu vou deixar uma apresentação de slides sobre os juros, dizendo do histórico dos juros até onde ele surge, porque os juros são citados, inclusive, na Bíblia. Eu tirei todos os trechos da Bíblia aonde se fala sobre juros, tá? E não que eu seja religioso, nem nada disso. É só para a questão de olhar o aspecto econômico disso. Tem umas 6 ou 7 passagens na Bíblia onde se fala sobre juros. Algumas bem interessantes mesmo, tá? Eu catei todas elas e coloquei numa sessão de slides, só para começo de conversa. Depois a gente entra nesses motivos aí, como o Vladimir já levantou, quais são os motivos que fazem os juros no Brasil serem tão altos, né? Não é um único motivo, são vários motivos que, somados, fazem os juros ser assim altos. Um deles é a inadimplência, né? O brasileiro tem um alto índice de inadimplência, a dificuldade dos bancos cobrarem quem deve, certo? No Brasil não tem seriedade para cobrar. Se alguém fica devendo no banco, ele consegue se escapar e consegue ficar sem pagar. Por exemplo, não tem segurança jurídica no Brasil para se conseguir cobrar do devedor. Por isso, os juros, esse é um dos motivos que faz o juros ser maior. Nós temos poucas instituições financeiras, o mercado é concentrado, lembre da aula passada, monopólios, oligopólios, então nós temos um oligopólio bancário no Brasil, poucas instituições bancárias, isso ajuda a formar um cartel, né, a cartelizar o mercado e também ajuda a tomar o juro ficar mais caro. Nós temos um grande sugador de dinheiro, um grande tomador de juros. Veja, se tiver competição para pegar o dinheiro emprestado, o juro aumenta. Todos os juros são absurdos no Brasil, Juliano. Pensa o seguinte, se o Vladimir tem 10 mil para emprestar, voltando àquele mesmo exemplo, e todos nós aqui da sala de aula, todos nós, as outras 10 pessoas da sala, quisermos pegar o dinheiro emprestado do Vladimir, ele vai ter a opção de aumentar o juro, não é isso? Se só uma pessoa quiser emprestado, ele vai ter que fazer um juro lá mais camarada para conseguir emprestar. Mas se tiver 10 pessoas querendo pegar o dinheiro emprestado, ele vai poder fazer o juro que ele quiser.
E no Brasil nós temos um grande tomador de empréstimos, que inflaciona o mercado de juros, que é o próprio governo. O governo é o maior... Você sabe que o governo tem uma dívida monstruosa, nós já comentamos em outras aulas. Ele é o maior tomador de crédito do mercado brasileiro. Então, ele compete com as empresas e com as pessoas pelo dinheiro que está no mercado. Se tem competição pelo dinheiro que está no mercado, as instituições fazem o quê? Aumentam os juros, porque há competição por aquele dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, esses são alguns dos motivos pelos juros ser tão altos no Brasil. Não é o único, tem uns 5 ou 6 motivos principais. Eu elenquei alguns, né? A alta inadimplência, a dificuldade de cobrar, a insegurança jurídica, o oligopólio do sistema financeiro e o grande tomador de juros de crédito no Brasil, que é o próprio governo federal. Ele drena muito dinheiro e aumenta, então, a competição e diminui o dinheiro que sobra para os demais entes do mercado, né? Então, a pessoa física, as empresas têm dificuldade de tomar empréstimo. Por quê? Porque o governo já está pagando juros pelo dinheiro que ele pega emprestado. Então, o Vladimir vai emprestar dinheiro para alguém de nós que vai abrir um negócio, por exemplo, no mínimo, acima do juro que o governo está pagando, senão ele empresta para o governo. Até porque o governo, ele tem certeza que vai pagar ele. E já uma pessoa que está se formando, que está com umas ideias inovadoras de investir em soja na região, ele não tem certeza se aquele negócio vai dar certo e se a pessoa vai pagar ele. Vocês estão entendendo? Então, o governo entra como um agente de competição no mercado de juros, alavancando, aumentando os juros no mercado. Esses são alguns dos motivos, certo? Pode falar. Só para fazer uma correlação com relação ao texto do Fazendas Aqui, Florestas Lá. Certo. Pode me pagar com hectares de terra, $200 o hectare. $200 o hectare, aqui na região na floresta, né? Isso. Verdade. Eu vou deixar a sequência de slides lá para vocês olharem os juros. E semana que vem eu passo essa sequência aí para vocês. A gente dá uma conversadinha mais sobre ela, tá bom? Sobre os juros. Só terminar de dizer o que tem lá nos vídeos para olhar. Tem um vídeo do Rural Business, que eu botei o seguinte título: Autofinanciamento do agricultor. Gente, assistam aquele vídeo. Ele não é só sobre isso, tá? Assistam aquele vídeo. Mas chega em determinado momento do vídeo, lá no meio do vídeo, ele diz que é o seguinte: o agricultor brasileiro só vai dar um salto de qualidade quando ele parar de depender dos financiamentos e ele mesmo se autofinanciar. Vocês estão entendendo o que significa isso? Em vez de ele pegar dinheiro emprestado para custeio, para comprar semente, para comprar adubo defensivo, em vez dele entrar no Moderfrota, por exemplo, do governo federal, para comprar um novo trator. Vocês já pensaram nisso? Existe um plano do governo federal chamado Moderfrota, tá? Para tu modernizar a frota, comprar um trator novo. Que legal, vou pegar esse dinheiro então para comprar um trator novo. Qual é o juro desse Moderfrota? 7,5%. Tá? 7,5% é bem mais que a Selic está em 2%. Significa o seguinte, que se você entrar no programa do governo Moderfrota, tu vai pagar quase 4 vezes a Selic em juros para um trator novo. E é isso que eles querem dizer no vídeo, dizer que o próximo salto de qualidade do agricultor brasileiro vai ser quando ele parar de depender de financiamento do governo. Parar de depender de financiamento do governo e ele se autofinanciar. Porque ele não vai estar pagando esse juro de 7,5% para o trator. Ele vai comprar o trator com o dinheiro dele, com as condições dele. Aí imagine o seguinte, o agricultor, o produtor que tem o dinheiro, e vai lá na concessionária e vai negociar comprar o trator com o dinheiro dele. Ele vai conseguir comprar o trator bem mais barato, com desconto, com alternativas, porque está dependendo só do dinheiro dele. Então, ele não vai nem pagar o preço de tabela do trator, talvez ele consiga um desconto.
certo? Porque ele mesmo vai estar se financiando. Então, nesse vídeo, eles abordam um pouco isso, que o próximo salto de qualidade da agricultura brasileira é quando o produtor se autofinanciar, parar de depender do financiamento do governo. Porque parece muito bom, no primeiro momento parece, eu não vou precisar mexer do dinheiro no meu bolso, eu vou pegar o dinheiro do plano safra do governo, o plano, sei lá, Plante Mais, o plano grãos isso, grãos aquilo, ou o Mother Frota, não importa, todos eles têm um juro. E esse juro é dinheiro que vai para o sistema financeiro e deixa de estar no caixa da propriedade, no caixa do agricultor. E eles explicam isso nesse vídeo. Ok? Depois tem um vídeo institucional, que é a evolução do agro nos 50 anos, é um vídeo da Embrapa. Isso, basicamente, você já deve saber. Então, aí, se vocês quiserem pular esse, tudo bem. E depois tem 2 vídeos que a gente vai discutir semana que vem. Hoje não vai mais dar tempo. 2 vídeos, não. Desculpa. Um vídeo que chama Curva de Laffer, tá, pessoal? Quem não sabe o que é curva de Laffer, fica o termo aí, fica o tema, tá? Curva de Laffer. Procurem o conceito, olhem o vídeo e semana que vem eu peço para um de vocês me explicar o que é a curva de Laffer, ok? Um de vocês vai me explicar o que é a curva de Laffer semana que vem. E também eu coloquei um documento chato pra caramba, que é a Lei Orçamentária de 2020. Tirei lá do Congresso, inclusive eu deixei o link do Congresso. Vocês podem baixar a Lei Orçamentária, o volume 4, que traz toda a discriminação. Ali tem todo o orçamento federal do ano de 2020. Eu pedi para vocês olharem a página 26, certo? Mas ele tem lá umas 500 páginas. Quem quiser olhar todas as páginas, pode olhar, tá? Porque ali nós vamos falar de subsídios do governo, subsídios federais para algumas atividades agrícolas. Na página 26, nós temos o subsídio para a atividade cacaueira na Bahia, subsídio para o cacau na Bahia. Então, eu queria que vocês olhassem lá os valores estabelecidos e que a gente pudesse discutir isso na semana que vem. Se é interessante que o governo federal, subsidie atividades agrícolas, ou pelo menos subsidie algumas atividades agrícolas, já que ele não vai conseguir subsidiar todas, certo? É uma questão para a gente discutir também, que é o subsídio das atividades agrícolas. Tem o link lá de toda a lei orçamentária, eu pedi que vocês olhassem pelo menos a página 26. Tudo isso está no tópico de hoje. Tudo isso está no tópico da aula de hoje, no SIGA, tá? E vai faltar, então, apenas, sobre o que eu mencionei hoje, colocar uma apresentação de slides sobre os juros, que também, essa apresentação, eu mostro ela para vocês no nosso encontro da semana que vem. E eu tenho que deixar um pedido ainda para vocês baixarem os macroseminários. Os macroseminários. Eu vou tentar abrir aqui o SIGA e lembrar para vocês em qual é o tópico que estão os resumos dos grupos. Vocês vão ter que baixar e ler o resumo de todos os grupos, certo? Isso é obrigatório, porque vai ser o cerne, o conteúdo principal da nossa prova, que a gente vai fazer daqui a 2 semanas, certo? A nossa prova, que nós vamos praticar daqui a 2 semanas, dia 26, se eu não me engano, vai ser em mais de 50%, versando sobre os macroseminários, que são aqueles temas mais importantes que a gente trabalhou, deveria ter trabalhado dentro da disciplina, que estavam elencados tanto no livro do Mises, como em alguns artigos fora dele. Eu estou abrindo o SIGA aqui para tentar mostrar para vocês aonde que estão, e é o último assunto aqui da nossa conversa, aonde que estão esses resumos que os grupos fizeram. Lembrar que eu não editei os resumos. Eles estão como os grupos fizeram.
Eles estão como os grupos fizeram. Vamos ver se eu consigo mostrar o tópico para vocês. Aqui estão os tópicos da nossa matéria. É aqui, pessoal, ó. Na aula do dia 10 de junho. Vocês estão vendo a tela? A tela está aparecendo para vocês? Está aparecendo, mas está pequeno. Sim, né? Tá, mas anotem aí. Tem os 10 resumos que os grupos fizeram. Cada um de vocês trabalhou em pelo menos um desses trabalhos. Aí os outros 9 estão ali. Tá aparecendo aí na tela, né, pessoal? Tá aparecendo na tela. Sim, professor, tá aparecendo, sim. Beleza. E agora não mais está. Então, pessoal, acho que está aparecendo ainda, deixei ali. Agora não está mais. Tá, pessoal? Então, tem os 10 resumos ali. Vocês têm que baixar os resumos. São pequenos, né? São resumos, 1, 2 páginas que os grupos fizeram. 1, 2 páginas que os grupos fizeram. Vocês têm que ler esses resumos, porque eles vão ser cobrados de vocês na nossa prova. Entendido, pessoal? É. Então é isso, já passamos do horário aqui, que eu gostaria, né, para não tornar muito maçante, mais maçante, né, nós estamos num grupo pequeno, e eu fico aqui, então, aberto a alguma pergunta, comentário de vocês, qualquer assunto, vocês fiquem à vontade, está aberto para vocês perguntarem qualquer assunto, ou só falarem sobre o que quiserem. Professor, eu tenho um pedido. Claro, Vladimir, nós estamos fazendo projeto de fruticultura, né? Sim. E o professor Ivar, ele disse que o professor Klaus poderia nos indicar algum app, algum aplicativo para cálculo da estimativa econômica, receita versus custo. Tá, sim. Olha só, Vladimir, eu vou fazer o seguinte, tem o programa, chama Rural Pro, tá? Gratuito, eu só conheço esse, tá? Existia o Contagri, da Ipagre. Só que esse Contagri da Ipagre, na verdade é o seguinte, você está me ouvindo aí, né, Vladimir? Estou escutando. Nós vamos aprender a usar esses aplicativos na disciplina de administração, tá? Mas eu vou tentar te passar um resumo aqui para que você possa usar aí nesse trabalho. Talvez não seja a coisa mais simples, porque a gente vai levar sei lá, na disciplina de administração a gente leva um mês inteiro com aula presencial para usar isso, tá? Então, olha só, aplicativo gratuito, na prática, não tem nenhum, certo? Todos são pagos. O Contagri e o Rural Pro eram gratuitos. Só que o Contagri da Ipagre, eles tiraram do ar, tá? Eles não estão mais disponibilizando. E o Rural Pro, eu esqueci de colocar lá, o Rural Pro é da Emater do Distrito Federal. Ele até, há uns 2 anos atrás, ele estava à disposição e agora eles tiraram também. Porém, o Rural Pro continua funcionando. Então, eu tenho o instalador do Rural Pro, que eu posso mandar para ti, e eu preparei também um pequeno manualzinho dele. Ele tem um manual, na verdade, de uso, eu vou te mandar um manual que acompanha ele,
e eu preparei um pequeno exemplo de como alimentar e usar o programa, certo? Que eu vou te mandar também. Então, eu vou te mandar 3 materiais, tá? O instalador do programa, Rural Pro, o manual do Rural Pro, Certo. e um manualzinho que eu fiz, um exemplinho, como alimentar um sistema mais simples, porque o manual dele é muito completo, e ele acaba, por ser muito completo, ficando muito complicado. E eu fiz um resuminho, que eu usei num curso que eu fiz com os agricultores, que era como cadastrar lá, era uma loja de flores, por exemplo. O cara fez uma floricultura, e como usar esse programa para administrar a floricultura, certo? Aí eu fiz um exemplinho, assim, um checklist, né, de passos de como alimentar o programa. Eu acho que eu vou te mandar isso inicialmente. Aí tu instala o programa, abre ele lá, e depois, as dúvidas que tu tiver, tu entra em contato comigo no Zap, tá? Que eu tento te orientar no que for possível, tá bom? Eu agradeço, professor. Vou ficar no aguardo. Eu vou mandar agora, ao finalizar a aula, eu já mando esses materiais para ti, 3 arquivos, tá? Tá, muito obrigado. Beleza. Mais alguma coisa? O pessoal já está saindo aí. Então tá, pessoal, uma boa semana para vocês. Fiquem bem, um abraço aí. Tchau, tudo de bom. Tá, boa semana. Valeu, professor. Valeu.